Muito bem, já de volta com o seu estilo de vida na manhã ensolarada nessa terça-feira aqui na capital amazonense. Estamos na nossa entrevista do quadro Fique por Dentro, falando sobre o uso de fitoterápicos no processo do emagrecimento. Aqui na nossa região, a utilização de fitoterápicos é muito usual, mas é preciso que você tenha cuidado quando vai utilizá-los para o emagrecimento, por exemplo. A melhor dica é que você procure primeiramente a ajuda de um especialista para que ele possa estar te orientando da maneira correta. Hoje nós trouxemos para tirar as nossas dúvidas a nutricionista Luciana Santana e a gente vai continuar o nosso bate-papo já puxando do final do último bloco. A gente estava falando sobre que fitoterápicos podem ser utilizados, que estão sendo mais utilizados, que a gente vê uma série de fitoterápicos sendo divulgados. Mas quais são os mais utilizados? Você citou alguns no último bloco. O que a gente pode dar mais de dica aí para quem está assistindo? Tá, continuando, a gente tem também a espirulina havaiana, que é uma alga, né, que ajuda também bastante na questão da saciedade. Então a pessoa toma 2 cápsulas antes do almoço e 2 antes do jantar e ajuda bastante. Certo. Nós temos também os chás de gengibre. Chá de gengibre é algo que é bem termogênico, né, que aqui a gente chama de mangarataia, né? Então esquece a mangarataia só para tosse, para gripe, não, ela está auxiliando bastante no emagrecimento também. Muito legal. Tá. E a gente estava conversando na hora do intervalo e falou inclusive sobre o chá de camomila. A gente sabe que o chá de camomila é tranquilizante e tudo mais, mas ele também pode ser utilizado para o tratamento do emagrecimento. Pode ser. Então, há casos que a pessoa come bastante por ansiedade. Então o chá de camomila, assim como o chá de capim-santo, ele é ansiolítico, né? Ele ajuda a pessoa a ficar mais calma, mais tranquila e nesses casos sim, é recomendado para o emagrecimento. Tá certo. E o que seria a dieta detox, que a gente ouve tanto falar, vê as pessoas postando nas redes sociais também um suco da cor verde e a gente fica meio na dúvida, né, quando vê esse termo detox. O que seria essa dieta, Luciana? Explica pra gente. Bom, a dieta detox ela é basicamente uma dieta que vai desintoxicar o organismo, né? Então as nossas células são cheias de radicais livres por alimentação errada, pelo meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente começa a ingerir esses alimentos, são alimentos verdes escuros, né? Espinafre, rúcula, né? Bate com água de coco, o próprio couve, que é da nossa região, né? E aí vai começar a desintoxicar o organismo para ajudar na questão do emagrecimento. E é interessante que existe uma planta, que é a clorela, que também está auxiliando nisso, nesse processo detox. E a gente ouve falar na clorofila. É a mesma coisa ou também pode ser utilizada para fazer esse suco, por exemplo? Não, é outra coisa, mas também é detox. Pode ser utilizada também. Muito legal. A Luciana, a gente estava conversando antes do programa começar, ela tem um serviço diferenciado aqui em Manaus, que é uma novidade e tem sido muito aderido, né, Luciana? Hoje em dia, com a falta de tempo, se uma nutricionista, por exemplo, sair do consultório e ir até a casa do paciente para conhecer o dia a dia dele, seria ideal, não é, gente? Mas isso também não é só um sonho não, porque já existe. Luciana, fala um pouco sobre esse teu diferencial que você já trouxe aqui para Manaus e que realmente é uma coisa que vai muito de encontro com os nossos anseios nesse dia a dia corrido que a gente tem. Então, eu atuo desde 2008 como personal diet, né? Personal diet é o profissional nutricionista que atende a domicílio, que vai lá e conhece os hábitos da família, né? Porque quando se quer emagrecer não adianta só uma pessoa. É verdade. A família toda tem que contribuir. Então a gente conhece os hábitos alimentares, olha a geladeira do paciente, a despensa. E aí dessa forma a gente vai prescrever o melhor plano alimentar. E melhor do que isso, a gente acompanha o mês inteiro esse paciente, né? Mandando mensagens, conversando e assim esse paciente vai aderindo ao plano alimentar e começa então a reeducação alimentar de fato. Muito bacana. E tem uma proximidade, você sai daquele ambiente do consultório, aquele ambiente mais frio e entra na vida do paciente, você fica acompanhando, utiliza até as redes sociais também, Luciana, para estar dando dicas. É uma tendência realmente utilizar as redes sociais. Que bom, né, que as redes sociais estão sendo utilizadas para cuidar da saúde também.
Tem tido uma boa aceitação das pessoas, os seus pacientes gostam dessas mensagens? Sim, é uma nova tendência. Inclusive eu fiscalizo também. Aí tem dia que eu digo assim, não, gente, hoje eu vou fiscalizar o almoço. E eles me mandam foto do almoço. Eu digo, não, hoje nota 8, hein? Não, nota 10, tá ótimo o prato. Então isso é como se fosse uma motivação para o paciente seguir em frente. Muito bacana, muito interessante mesmo. E falando em dietas e tudo mais, aqui na nossa região amazônica, a farinha como um grande vilão dessa dieta do emagrecimento. Pela tua experiência, Luciana, pelo teu convívio com os pacientes, é realmente difícil largar esse hábito que é tão comum aqui na nossa região? É bem difícil. É o meu principal desafio eliminar ou então reduzir um pouco da farinha do amazonense. É difícil porque é a nossa cultura, né? A gente não consegue comer um peixinho sem farinha. E eu sempre digo assim, substitui. Não precisa comer o arroz e a farinha. Se eu tô com muita vontade de comer farinha, eu vou comer só a farinha. Em menor quantidade, porque tem quase o dobro de calorias. Certo. E além disso, aqui na nossa região a gente tem muita questão do peixe. Super saudável, né? Recomendado realmente, mas qual que é o problema do amazonense na hora do consumo desse peixe que acaba que não influencia de forma positiva na dieta? A fritura, com certeza é a fritura. Então assim, dá preferência pelos peixes assados, né? Cozidos, até mesmo grelhados, se for o filezinho. Então a gente vai estar contribuindo com a saúde. No momento que a gente frita um peixe, a gente deixa de ter os benefícios, né? Que é a pouca gordura, da proteína magra, e ela começa a ficar gorda com a fritura. E aí a gente tem um problema. Muito bem. Para a gente finalizar a nossa entrevista, Luciana, eu gostaria que você, enfim, destacasse o que você achasse importante para quem está assistindo, porque o emagrecimento é realmente um assunto que está sempre muito em pauta. As pessoas fazem loucuras para conseguir emagrecer e não é esse o ideal, claro, porque emagrece, mas fica com a saúde debilitada. Então converse com o pessoal ali que está assistindo a gente em casa, para que a gente realmente consiga conscientizar as pessoas sobre a importância de um emagrecimento saudável. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que não existe milagre, né? Não existe emagrecimento milagroso, e assim como a gente não engordou do dia para a noite, a gente precisa ter um emagrecimento a longo prazo, e as pessoas não querem esperar. É verdade. Né? Então sempre associar dieta balanceada, atividade física e, claro, chás, as ervas para auxiliar no emagrecimento. Muito bem, muito obrigada pela sua participação, Luciana. Nós conversamos aqui com a nutricionista Luciana Santana, dando dicas sobre o uso dos fitoterápicos no processo do emagrecimento. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, tenha um bom dia. Até a próxima. Então tá aí, gente. Você que não acompanhou a entrevista na íntegra, não se preocupe. É um assunto realmente muito interessante que você vai poder rever acessando o nosso site www.amazonsat.com.br. Também disponível no nosso canal no YouTube, youtube.com/canal Amazonsat. No Facebook do Estilo de Vida, facebook.com/estilovida, a gente vai te dar as dicas sobre as ervas, as plantas de chás que a Luciana citou pra gente hoje aqui na nossa entrevista. Mas para finalizar esse bloco, eu quero sempre reforçar que a gente traz os especialistas aqui para te dar dicas de forma generalizada, né? Para que você tenha realmente um tratamento, enfim, alguma coisa mais bem sucedida nessa área da saúde, é importante que você procure o seu médico, procure o seu especialista, para que ele possa te dar aí tudo o que diz respeito à sua individualidade. A gente vai agora para o intervalo comercial. No próximo bloco tem informações sobre a região amazônica e ainda hoje nós traremos uma matéria que vai falar especificamente sobre fitoterápicos, perguntas e respostas mais frequentes. Eu espero por você no próximo bloco. Até já!